Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área, de volta ao YouTube, depois de um longo tempo lá no Instagram falando sobre colecionáveis e brinquedos, né, com vídeos curtinhos. Tô de volta ao YouTube, onde eu posso fazer vídeos mais completos, com edição, agora com equipamento adequado. Eu já vou começar o programa reestreando 2026, justamente falando do lançamento do ano que a Panini vai trazer agora em 2026, que é o box comemorativo da Maxi Série Crise nas Infinitas Terras, né? A maxi-série mais importante dos quadrinhos dos super-heróis de todos os tempos. E esse é um lançamento bem polêmico por questões de preço, formato, distribuição. Então, fique comigo até o final do vídeo, que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre custo, material, principalmente o que consta nessa coleção. Então vamos lá, essa coleção é um espelho de uma coleção lançada nos Estados Unidos em 2019, comemorando lá os 35 anos, e a Panini vai trazer essa versão agora para comemorar aqui no Brasil os 40 anos. A editora DC Comics está prometendo uma nova versão no formato Absolute, né? Mas ela não deu detalhes, terá talvez uma nova colorização, alguns extras, mas não sabemos. Então essa versão de 35 anos foi muito celebrada nos Estados Unidos, achávamos que nunca ia ser feito algo similar, né, aqui no Brasil. Ela tem o tamanho normal, mas tem um box, né, uma caixa com uma ilustração do brilhante Alex Ross, né, que começou a fazer artes de capa dessa maxi-série, apesar de não ter feito arte da série original, mas a partir de 98 ele começou a fazer capas, e ela será a ilustração principal, né, já que foi incorporada aos produtos relacionados à crise, a arte do Alex Ross. Serão 14 volumes, né, lançados em um por mês, deduzo, né, sendo que nos Estados Unidos ela foi publicada de uma vez só com esse box, 14 edições em capa dura. Aqui no Brasil será em capa cartonada, o que para mim sinceramente não é um problema pela questão de peso. E outro fator importante é que lá nos Estados Unidos o custo dela era muito elevado, né? Os fãs americanos tiveram que pagar de uma vez, e eu lembro que quando lançou ao dólar da época dava R$ 2.300, e aí chegou até o preço de 3.000, eu segui acompanhando, e até que ela se esgotou de vez, ou seja, e o preço da Panini hoje é R$ 1.233, se eu não me engano, mas com desconto de assinatura, né, porque será nessa modalidade de assinatura, será R$ 933 em 12 vezes, que sai R$ 77 e alguns quebrados por mês. Porém a coleção tem 14 volumes, então o mais justo seria dividir o preço total por 14, o que daria uma média de R$ 66, ou seja, não é um preço tão diferente da média dos encadenados da Panini atualmente, né? Então o fã brasileiro tem a oportunidade de pagar fracionado, um preço 1/3 mais baixo do que a versão americana, o último preço que eu tenho notícia, que foi R$ 3.000. E isso não é uma defesa do preço, é só um fato. Outro fato que eu preciso frisar é que será através de assinatura no Brasil, onde você terá esse desconto de 30%, e ao final você garantirá esse box com a arte do Alex Ross, né? Se você comprar de outra forma nas lojas, você não terá esse box, deduzo isso. Porém, eu preciso frisar um detalhe muito importante que talvez defina a sua decisão de comprar esse material. Esse não é um vídeo de jabá, então vou ser bem honesto. A editora Panini tem aqui no Brasil uma má fama em relação à assinatura. Eles atrasam, não entregam produtos, e a solução de problemas com seu atendimento é péssimo, e é o menos humanizado possível. Eu, por exemplo, já tive 3 assinaturas da Panini, e em todas eu me aborreci em momentos diferentes. A Panini está há mais de 20 anos no mercado, e até hoje ela não resolveu o seu problema com o sistema de assinaturas. Então são duas coisas temerárias: preço e a forma de adquirir, né, a sua distribuição, né? Então, sabendo disso, comparando preços, o fã já tem uma média do que vai gastar ou não vai gastar. A única dúvida agora é o conteúdo. E eu vou destrinchar o conteúdo tintim por tintim, edição por edição. Porém, eu preciso primeiro contextualizar Crise nas Infinitas Terras. Bom, vamos lá. De uma maneira bem resumida, Crise nas Infinitas Terras é uma maxi-série publicada em 1985, onde reuniu-se todos os heróis da editora para comemorar os 50 anos da editora naquele ano de 85. Foram 50 anos criando super-heróis, várias cronologias e um conceito muito famoso hoje em dia, que é o de multiverso. Estava vigente nas histórias em quadrinhos da DC Comics, e isso era um fator que afastava o público novato. O conceito de várias versões dos mesmos heróis e múltiplas terras
inibia novos leitores. Então a Crise nas Infinitas Terras serviu editorialmente para dar um fim às múltiplas terras e reiniciar as origens de muitos deles para atrair novos leitores. Lembrando que é o ano de 85. A DC Comics já havia perdido a liderança de vendas para a Marvel Comics lá nos anos 70, onde seus heróis mais enxutos, mais joviais, ganharam a preferência dos leitores. Então a DC Comics, ao longo dos anos 60 e 70, principalmente 70, né, quando perdeu nas vendas, começou a correr atrás do prejuízo. Mas por que a questão do multiverso era um problema? Então eu vou tentar resumir, mas é muito difícil. Foram criados os heróis lá a partir do Super-Homem 38, seguido de Batman, Mulher Maravilha e por aí vai. E nos anos 60, né, final dos anos 50 e anos 60, criaram algumas versões de alguns heróis pontuais. Do Flash, Lanterna Verde, Hawkman, que era o que eu vou chamar de heróis derivados, né? O mesmo nome de personagem, porém com origens e identidade secreta diferente para um público mais jovem. Ok, bacana, foram apresentados esses personagens, ganharam o coração dos fãs, mas os fãs mais velhos queriam de alguma forma revisitar as suas versões anteriores, né, desses heróis derivados. E a partir da revista do Flash, um escritor resolveu fazer o Flash mais jovem, encontrando o Flash mais antigo, colocando o conceito de multiverso. Os heróis mais velhos viviam na Terra 2 e os heróis jovens na Terra 1, quando devia ser o contrário, né? Mas enfim, legal, bacana, os fãs gostaram, esse conceito foi sendo replicado várias vezes e saiu da revista do Flash e foi parar na revista da Liga da Justiça. Por quê? Os heróis mais velhos, eles formavam a Sociedade da Justiça, os heróis que atuaram na Segunda Guerra Mundial, e os heróis mais jovens atuavam na Liga da Justiça, que estreou na década de 60, que líder de vendas, então resolveram fazer encontro anuais desses personagens. Só tinha um probleminha. Os heróis derivados, ok. Mesmo nome, inspiravam os novos heróis, beleza. Só que tinha os heróis que eu vou chamar de heróis gêmeos. Conceituou-se que existia nessa Terra paralela, né, nessa Terra 2, versões mais velhas, né, do Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, e eles participavam desses encontros. O que era muita diversão para os leitores acostumados com conceitos básicos de ficção científica, mas sem muito drama, sem entrar nos detalhes. E esses heróis gêmeos, né, eles só tinham passado alguns poucos anos de diferença. Enquanto os heróis jovens tinham 20 a 30 anos, os heróis mais velhos uns 40 para 50 anos. Ao longo do tempo foram criando diferenças visuais para não fazer o leitor se perder, né? Então o Super-Homem da Terra, o Super-Homem mais velho tinha um S diferente, a Mulher Maravilha mais velha tinha uma tiara que fechava o cabelo inteiro, um símbolo do bustier dela era uma águia, enquanto a jovenzinha usava um W. O Batman mais velho usava o morcego sem a elipse amarela, o Batman jovem usava a elipse amarela e por aí vai. Só que essas histórias se resumiam à revista da Liga da Justiça, que era a grande vitrine da DC Comics, né? Então, anualmente, a Liga da Justiça se encontrava com a Sociedade da Justiça e apresentando os heróis se unindo contra o inimigo comum. Aí o conceito foi expandindo, eles foram no mundo da Terra 3, né, criou a Terra 3, onde existiam versões malignas da Liga da Justiça, que era o Sindicato do Crime, e por aí vai. Além disso, né, foram criando-se terras paralelas para encaixar vários grupos de personagens comprados pela DC Comics ao longo dos anos, principalmente dos anos 70. Eles compraram a Fawcett Comics, né, o material, o espólio, com o personagem Shazam e vários personagens da editora e o seu elenco de apoio, virou a Terra S, e compraram personagens da Quality Comics, ainda nos anos 70 também, onde vieram os Combatentes da Liberdade, heróis que atuaram na Segunda Guerra, colocaram eles na Terra X, e pouquinho antes da Crise nas Infinitas Terras, compraram os heróis da Carlton Comics e colocaram na Terra 4, se eu não me engano, né? Mas foi bem antes da crise, foi mais antes de reiniciar tudo. Então, o multiverso virou um grande saco sem fundo para colocar todo tipo de multiplicidade de personagens. O que até era muito simples e divertido, você simplesmente falava, o herói mudou de dimensão, o grupo foi encontrar o outro grupo através de uma máquina. Beleza, tranquilo, bacana. Só que não existiam tantos escritores comprometidos em ficar explicando. Então alguns personagens começaram a surgir, se interagir, intersecções mal explicadas. Por exemplo, o Batman, da revista The Brave and the Bold, se encontrava com o Pantera, que originalmente é um herói da Terra 2,
Mas nessas histórias de encontro desses dois personagens, o escritor não tinha o menor pudor de colocar os dois heróis agindo na mesma Terra, sem contar a origem, não precisou nenhuma máquina dimensional, ele simplesmente pegava a moto, o Pantera, e ia encontrar com o Batman e acabou. Então isso começou a gerar bagunça, né, editorial e um inibidor para novos leitores, né? Isso era um problema. E a Marvel Comics, né, na década de 70, já tinha passado em vendas, justamente pelo frescor dos seus personagens, justamente por não ter uma carga cronológica difícil o acesso de novos leitores, porém, essa questão de multiverso também mantinha o legado dos personagens, né? Manter os heróis da Segunda Guerra era muito importante para DC, e até hoje é a questão do legado. Então a Crise nas Infinitas Terras resolveu fazer uma grande história, com muito drama, onde você reunia todas essas terras e deixava ela única, né? Todos os heróis iam conviver na mesma terra e as suas origens iam ser recontadas, o que era um ótimo ponto de partida para novos leitores. Algumas questões eram mais difíceis, né? Os heróis derivados eram mais fáceis, os heróis duplos tinham que ter dado um fim honroso para cada um deles ao decorrer da crise, o que foi feito, né? E a partir de então, com os heróis gêmeos não existindo mais, só tinha uma versão dos principais personagens, e a DC Comics, a partir de 85, podia seguir daí em diante. Então, acho que eu resumi bem, né, essa questão o contexto de crise, e eu vou agora falar das edições, né. Primeiramente, né, frisar que em 85 foi lançado nesse formato de maxi-série, 2 edições, 32 páginas, né, uma série que deveria ser autocontida, né, tudo de importante, com todas as explicações, recordatórios, contexto, tá na maxi-série. E esse nome, né, foi uma homenagem aos encontros da Sociedade da Justiça com a Liga da Justiça, que era sempre crise na Terra 1, crise na Terra 2, crise na Terra 3, então manteve-se esse subtítulo, né, como o título principal da maxi-série, Crise nas Infinitas Terras, né, que era bem um chamariz, e chamaram 2 grandes astros para fazer essa maxi-série. O escritor Mav Wolfman e o desenhista Jorge Pérez, que estavam na revista de maior popularidade da época, que era os Novos Titãs. Esse foi um projeto que demorou 5 anos para catalogar todos os personagens e suas variações possíveis, né, muita pesquisa, e o período que precedeu essa maxi-série também foi, o começo dos anos 80 até 85, foi um momento muito criativo, né, principalmente nos conceitos de terra, de você explorar alguns personagens, não só nos encontros, alguns personagens de Terras Paralelas ganharam revistas próprias, né? O Shazam ganhou uma minissérie, os Heróis da Terra 2 ganharam 2 revistas. Primeiro, a Sociedade da Justiça voltou a participar de uma revista própria, depois Roy Thomas, vindo da Marvel, criou 2 revistas passadas na Terra 2, que era o All-Star Squadron, que era os heróis da Segunda Guerra, e uma revista nos tempos atuais, que era os Heróis Filhos da Sociedade da Justiça, que era o gibi da Corporação Infinita. Então, os personagens começaram a ter escopo, né, fãs, desenvolvimento próprio, identidade própria. Então, você colocar um recomeço nesse multiverso gerava algumas questões preocupantes, né? Como é que será o personagem da Terra 2 nesse universo reimaginado? Mas isso é papo para outro momento, né? Crise foi lançada em 2 edições, em 85 até 86. Ok. E aí vamos falar das formas de republicação, né? Ela marcou época, inspirou outras minisséries no mesmo formato, mas nunca teve nenhuma série tão importante quanto Crise. Além disso, né, a questão editorial. Ela estava ali para comemorar os 50 anos da editora. Então era uma questão editorial quanto narrativa, né? E um recomeço para todos os novos leitores irem abraçar a causa. E a revista, né? Esse momento do histórico da DC teve boa recepção para os fãs, né? Muita coisa boa surgiu depois disso. Até deixaram de lado um pouco a questão do multiverso, mas infelizmente isso aí foi retomado depois. Então vamos lá. Depois, Crise nas Infinitas Terras só foi republicado em 1998, neste formato aqui, né? Formato padrão, com caixa prateada e uma capa emborrachada em relevo, né? Contendo a minissérie no papel couché, com todas as capas, né, tudo bonitinho. E aqui no final, uns extras bem simples, né, bem simplórios, que era uns esquetes do Jorge Pérez, deixa eu mostrar aqui, para os personagens próprios criados. A luz está estourando aqui, mas dá para ver. O monitor, o par e a precursora, e um textinho aqui do Dick Giordano, que era um editor na época, né, da Crise.
Então, em 98, não era uma data comemorativa, mas lançou, e foi a primeira vez que tinha essa capa aqui do Alex Ross, né? Ele que não participou da crise original, mas a partir de 98 ele fez essa contracapa aqui, que não tenho nessa edição que eu comprei usado, e também saiu um pôsterzinho do Jorge Pérez republicando a arte da primeira capa da crise, né, da minissérie. O pessoal gostou muito, né, de ver crise com esse tratamento gráfico bacana. A partir de então, essa arte do Alex Ross, com esse traço realista dos personagens, virou o padrão, né? A partir de então, o Alex Ross começou a fazer esse tipo de coisa tanto para Marvel quanto para DC, e foi incorporado em todas as republicações da crise desde então. E aí sim, em 2000, realmente uma data comemorativa, de 15 anos de crise, lançou nesse formato que a gente chama de TPB. Capa cartonada, papel couché e os mesmos extras da versão anterior, né? Que é a luz estourada aqui, o monitor, o Pária, Doutora Luz, né? E a precursora. Bonitinho, nada indicando que era de aniversário, mas a gente deduz, né? 2000, 15 anos. Em 2005 lançou a maior versão, né, nesse formato Absolute, comemorando os 20 anos de crise, né? Ó, só para comparar aqui o tamanho. Também com essa caixa com arte do Alex Ross. E nesse formatão, né, que a gente chama de Absolute Oversize. Também aqui com uma arte exclusiva do Jorge Pérez para essa edição. Aqui também em relevo, emborrachado. E aqui eu tenho, não sei se dá para ver, o autógrafo do Jorge Pérez que eu peguei em 2013 aqui no Brasil, no FIC de Belo Horizonte. E essa edição não tem papel couché, é um papel offset, o que para a questão de cores ficou muito bom, né? Não tenho nada contra esse papel. A questão do brilho não atrapalha a colorização, ficou bacana. Poder apreciar a arte nesse tamanho todo é muito bacana. E aqui tem os textinhos a mais, né? Aliás, é o mesmo texto do Dick Giordano e o sketch. Nada além disso. Na revista. Porém, dentro da caixa veio algo inédito, que é um livro à parte chamado Compendium, Crise nas Infinitas Terras, ou Compendium também, aqui com slipcase, capa em relevo, também papel offset, que publica textos, entrevistas, curiosidades e principalmente memorando entre os escritores e o editor e o Jorge Pérez. Porque uma coisa precisa ser dita. Durante Crise nas Infinitas Terras, foram feitas reuniões com os escritores da época, porque o universo ia reiniciar. Muitos títulos seriam afetados, então pediram que os escritores das revistas de linha fizessem interligação com Crise. Tinha até um indicativo, participa de Crise essa história em todos os títulos ou quase todos. E alguns editores, alguns roteiristas abraçaram a causa, fazendo menção, desenvolvendo seus plots a se relacionar como os heróis interagiam durante a crise, né, ao longo desses 12 meses, e como eles chegaram naquele momento na crise. Bons escritores interagiram, desenvolveram histórias a partir dos roteiros, outros simplesmente faziam menção ao céu vermelho. Então alguns escritores, muito preocupados com o destino dos seus títulos, como o Roy Thomas, mandavam memorandos questionando algumas decisões para saber como entregar os seus personagens quando terminasse a crise, né? Se seus personagens iam ser reiniciados ou não, era uma dúvida bem constante. E outra coisa importante, logo quando acabou a crise, foram publicados 2 materiais no ano de 86 relacionados à crise. Um era o Index, que eu não tenho ele aqui, que é um guia, né, de lançamentos de todos os tie-ins, que eram as revistas relacionadas com crise, entre as edições, né? Então tinha a edição 1 de crise, todas as revistas relacionadas daquele mês com a crise, com um resuminho e com a equipe criativa. Tipo uma revista Wizard da época, né? E também, no ano seguinte, o que era para ser um capítulo de crise, e acabou saindo uma história à parte. Essa aqui não é a edição original, né? É uma republicação que saiu algumas décadas depois. Também escrita por Melvin Wolf e desenhada por Jorge Pérez, que era um grande guia, é um livro ilustrado, onde eles contam a origem do universo DC unificado, né? Mostrando todas as origens, né? A partir de então, era um guia tanto para os leitores quanto para os escritores, né? Então as origens definitivas deveriam ser, né?
mas isso é assunto para outro vídeo. Então aqui, a origem do Super-Homem, do Batman, como os personagens da Terra 2 se encaixaram no passado da Nova Terra. Isso foi mencionado durante a história da crise, mas aqui de uma maneira bem resumida, né? Chama Story of the DC Universe. Então essas duas publicações, né, tanto o Index quanto a crise, foi publicada logo no ano seguinte, 86. E aqui no compêndio tem um pouco desse Index, né, uma versão mais ampliada, inclusive com alguns acréscimos de algumas consequências da crise lá nos anos posteriores. Listas de mortos, né? Capinha das revistas da época, né? O Index, as revistas relacionadas, ó, aqui, revistas do período, né? Daqueles meses que se passaram a crise. Tudo resumidinho com os escritores, mais entrevista, né? Dos envolvidos. E aqui no finalzinho só a lista de todos os personagens, uma lista gigante, né? Por ordem alfabética e a aparição dele nas crises. Como eu falei, a crise foi uma série planejada por anos antes, né? Então, os personagens que estavam ali na série não surgiram à toa. E aqui no finalzinho, uma arte de um colecionável da época, né? Quando lançaram aqui em 2005. E aí, em 2015, lançaram a versão de 30 anos, né? De Crise na Infinita nesse formato capa dura, né? Também, mais arte do Alex Ross, mas aqui dentro a arte do Jorge Pérez que tinha feito pro Absolute, né? Formato também, papel offset, a minissérie principal, né? E ele não tem indicativo na capa, só aqui atrás, que é de 30 anos, né? Em 2015. E essa edição já tem algo diferente. Ela justamente tem aqueles extras, né? Algumas coisas do Index, algumas artes originais, inéditas até então. E, olha só, a história do universo DC tá completinho aqui nesse encadernado capa dura, hardcover. Então, todas as edições têm alguma pequena diferença, né? É isso. E aí, em 2015, essa aqui de 30 anos, em 2020, né, 19, saiu uma edição exatamente igual. E em 2019 saiu uma edição exatamente igual, só que estava indicada aqui edição de 35 anos, que é exatamente uma cópia dessa, e eu não comprei porque tinha o mesmo conteúdo, né, mas tinha esse indicativo. E até que em 2019 saiu essa versão do box que a Panini está adaptando, né? E agora em 2026 sairá uma nova edição no formato Absolute, que nós não temos informações. Então vamos agora às versões brasileiras, né? Crise nas Infinitas Terras foi publicado no Brasil, no formatinho em 87, né? 1 ano e meio, 2 anos depois, que foi a porta de entrada para muitos leitores da minha geração, eu inclusive. Saiu das revistas de linha, a minissérie foi encaixada aqui, e a Abril teve um problema de adiantar a cronologia, porque era vantajoso para ela pegar o reinício dos personagens pós-crise. Então seria o Super-Homem do John Byrne, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, o Batman do Frank Miller. Seria um ótimo ponto de entrada para novos leitores, já que a Abril começou a publicar DC a partir de 84. E ela estava com dificuldade de atrair novos leitores, então esse recomeço era muito importante. Porém, a crise, apesar de ser uma minissérie autocontida, né, você entende ela lendo ela sozinha, você tinha que apresentar alguns personagens que eram essenciais na história. Então algumas histórias estavam sendo publicadas com Novos Titãs, Batman e por aí vai, o Monstro do Pântano, e outros tiveram que ser apresentados às pressas, como Corporação Infinito. Já o All-Star Squad, né, o Comando Invencível, nem histórias tiveram, então muitos personagens da crise, você abria a história e falava, quem são esses, né? E aí eles usaram algum recurso de fazer matérias, né, textinhos, biografias, justamente para acelerar a cronologia e partir para a finalidade da crise, que era tornar os heróis renovados para o novo público. Então, eu li aqui no formatinho, me apaixonei, além de estar ansioso para os novos lançamentos, né, os heróis reiniciados, eu fiquei muito entusiasmado de conhecer tudo aquilo do multiverso, né? Fez o efeito contrário, eu queria conhecer todo aquele material inédito que de várias revistas estava num grande momento da DC, então no formatinho eu não tive acesso. Então foi publicado, 87 começou aqui no formatinho, e aí foi republicado nesse formato encadernado aqui, né? Em 3 edições, com capa de Jorge Pérez, a última do brasileiro Watson Portela. Em 96 foi republicado igualzinho, exceto com diferença nas cores da logo, né, da crise. Esse foi o período Abril, sempre em formatinho.
Aí a editora Panini assumiu os quadrinhos super-heróis a partir de 2002. Em 2003, ela publicou Crise nas Infinitas Terras pela primeira vez no formato americano em 2 partes e trouxe aquele pôster, né, do Alex Ross, que era a capa das edições Absolute, que eu inclusive tenho ele aqui enquadrado no outro cômodo. Pela primeira vez, né, foi um papel couché, só a minissérie principal, além, né, de um guia, né, a luz está estourando aqui, um guia, reproduzindo aqui todos os personagens que apareceram na arte do Alex Ross, né, além daqueles sketches que eu já mencionei que apareceram nas versões encadernadas, né, um textinho do Merv Wolfman, né, também, não do Dick Giordano, enfim, a Panini já começou entrando na DC, corrigindo um erro histórico, publicando a Crise no formato americano, o que era uma coisa assim que os fãs desejavam há muito tempo. E aí, na sequência, né? Na sequência não, foi em 2013. Em 2016, ela lançou a versão capa dura, também com papel couché, contendo a minissérie e contendo todos os extras da versão Absolute americana, né? Aqui no final. Não tem a história do DC Universe, mas tem os extras da versão Absolute, né? Textos, memorandos. Eu me acabei de ler isso aqui, traduzido bonitinho, muito bem traduzido por sinal, falando sobre as consequências das crises, as minisséries que falou depois, e também o index encaixando na continuidade da DC. Foi publicado 2 vezes, em 2016 e em 2018. E agora, recentemente, em 2022, foi publicado naquela coleção Grandes Eventos DC, que é exatamente o mesmo conteúdo, só que em 2018, antes, até Eagle Moss lançou essa versão na sua coleção de grandes sagas, né? Também, contando a minissérie principal, algumas capas, a lista de novo, aqueles sketchzinhos só, sem material do index, sem material dos extras, só a minissérie principal e essas 4 páginas aqui de extras, bem tímido, né? Então é isso. Esse é o histórico de publicação de Crise nas Infinitas Terras nos Estados Unidos e no Brasil. Então vamos lá falar sobre o conteúdo, né, desse box de 14 edições. Então eu vou ler aqui como é que foi dividido esse box, né? Vamos lá. Você que quer saber se vale a pena ou não comprar, não sou eu que vou te dizer, só vou te dar informação sobre o material que consta, né? Um detalhe, né, que eu preciso comentar. Tudo que foi publicado nesse box não foi feito exclusivamente para ele, né? Esse box foi aproveitado em publicações recentes da DC, que eu tenho eles aqui. Então eu vou falar tudo que tem, e vou falar até de coisas que já saíram no Brasil, vou falar principalmente do material inédito, e o que poderia estar nesse box, né, que a DC comeu bola, na minha humilde opinião. O box se divide em 4 partes, né? Serão, primeiro, 6 volumes, mostrando o que aconteceu antes da crise, né, todo o contexto de criação do multiverso, os encontros dos personagens, né, todos os encontros chamados de crise alguma coisa, crise na Terra 1, crise na Terra 3, histórias que vêm lá dos anos 60 até chegar nos anos 80. O número 7 é a minissérie pura e simples, né, as 2 edições, vai ter mais do que 200 páginas, não vou lembrar agora, talvez seja o encadernadinho mais grosso dessas 14 edições. Depois pulamos para 8 a 13, que é o material que aconteceu nas revistas mensais durante a crise, o que nós chamamos de tie-ins, né? Então tudo aquilo que foi mais relevante de autores que resolveram interligar os seus plots com a série, com a maxi-série, estão dentro desse volume 8 a 13, e que foi publicado nos Estados Unidos em 3 encadernados, mas aqui vai ser dividido por 2 cada um deles. E por último, o volume 14, que são essas, que é Crise nas Infinitas Terras por trás da crise, que é justamente aqueles extras da versão Absolute, além de a história do universo DC, esse especial que é um retcon, né, foi publicado em 99, é como se fosse uma história perdida da crise. O Merv Wolfman se juntou com o desenho por Ryan e contou uma história lá passada, lá pelo meio da crise, lá pela edição 9 e 10, onde os heróis que estavam no satélite do Monitor, um punhado deles vai parar numa terra, se não me engano, Terra D, onde a Liga da Justiça é formada por heróis de etnias diferentes, né? É uma história, assim, bem de diversidade, né?
tinha heróis, versões do Super-Homem, negro, personagem latino, asiático, indígena. Então ele resolveu fazer um retconzinho mostrando esses personagens aparecendo com alguns heróis da crise e depois as consequências, né? Porque esse mundo Terra-D, obviamente, morreu como todos os outros do multiverso e os heróis principais acabam sentindo muito o pesar da morte desses heróis. Então, consta nessa seção de extras, tanto isso aqui quanto isso aqui. Aliás, a Panini publicou, né, essa Story of DC Universe, acho que em 2009, e publicou um extrinha, uma versão mais recente, desenhada e escrita pelo Dan Jurgens, né? Então é um pouquinho diferente da edição que eu tenho gringa aqui. Então esse é o capítulo de extras. Então vou falar agora dessas coleções que vão compor, né, do volume 1 ao 6. Essa coleção, como eu disse, não tem nada de original, né? Pelo menos pelo consta na listagem aqui. Foi extraído de uma coleção publicada, acho que em 2012, 2013, eu não lembro exatamente, que é Crise nas Múltiplas Terras. Todos os encontros da Sociedade da Justiça, desde os anos 60 até a véspera da crise, né? Ó, as capinhas aqui do Alex Ross. Começando, era uma revista mensal da Liga da Justiça, começando com Mark Sekowsky, né? E depois passando por Dick Dillon, que não são meus favoritos, então usaram o recurso aqui de usar a capinha do Alex Ross para chamar a atenção. Então não se surpreendam, né? Se as histórias foram muito primárias, né? Edição 6 aqui, 5, edição 6. Então, uma coisa muito importante, né, é dizer que esse material é quase todo inédito no Brasil, exceto por algumas exceções. A Panini publicou, não lembro se foi em 2009 também, o primeiro número dessa coleção, então, e não foi para frente porque era história assim que não atraiu o público, né, mas agora quem comprar o box vai ter que engolir goela abaixo essas histórias. Não se surpreendam, né? Porque são histórias simplórias dos anos 60, né? Tanto a Marvel quanto a DC tinha o mesmo padrão de simplicidade. As histórias eu acho que só foram tomando corpo, né? De seriedade, temas mais sérios a partir dos anos 70 para frente. Então, nem todo material é inédito. Tem essa aqui, Crise nas Múltiplas Terras. E também o finalzinho, isso aqui é um fato muito importante. Nesse volume 6, tem o penúltimo encontro da Sociedade da Justiça com a Liga, e ficou faltando justamente o último, que acho que é a Liga da Justiça 218 e 219. Então não sei por que faltou nesse encadernado, por falta de espaço, mas é uma história importante, né? E algumas são desenhadas pelo Jorge Pérez. A Panini já publicou também o material da Liga da Justiça só do Jorge Pérez, e publicou o Encontro da Sociedade desenhado por ele, que inclusive já havia saído aqui no Brasil, também nos anos 80, na revista dos Super Amigos. Então, pelo menos 70% desse material é inédito no Brasil, mas tem a Panini, de alguma forma, publicou um materialzinho ou outro, mas era insuficiente. Então, para quem gosta dos material clássico, 6 volumes, exatamente como foi publicado nessa coleção, será publicado nos 14 volumes, né? Aí, lá nos Estados Unidos, foi publicado 2 encadernados chamados Crise nas Múltiplas Terras, Team-Ups, que eram encontros individuais dos personagens, que eram o Lanterna Verde da Terra 2 com da Terra 1, o Flash Barry Allen com o Jay Garrick, e por aí vai. Inclusive tem alguns encontros de heróis da mesma Terra, então não sei nem porque está nessa coleção. A DC, no box de 35 anos lá nos Estados Unidos, resolveu ignorar esses team-ups porque não achou relevante. Eu acho que eram relevantes, né? Porque eram versões dos personagens que tinham que viajar uma terra do outro e por aí vai. Além disso, eu acho que devia incluir nesse encadernado, nesse box, esse encadernado aqui, inédito no Brasil, e muito necessário porque eram os encontros do Super-Homem com o Shazam. Foram os 4, 5 encontros, né, muito bem escritos, a maioria pelo Roy Thomas, arte de alguns do Gil Kane e tudo mais. Então esse conceito de multiverso aqui, de heróis que são praticamente, eram rivais de editora diferente, ele extrapola o conceito de você encontrar versões do multiverso dos mesmos personagens. Você estava encontrando agora heróis que vieram de outras editoras. Então, para mim, valeria muito a pena estar nesse box. Mas a editora americana resolveu ignorar, e a Panini não é ela que vai colocar esse material, né? Mas, Panini, ainda dá tempo de publicar esse material de maneira avulsa aqui no Brasil, né? Vale muito a pena. A Panini publicou somente o primeiro encontro do Shazam, do Super-Homem, aquele formato tabloide, mas podia lançar esse encadernado. Aí, né, como eu falei, a edição 7, né, tô aqui na tela,
a crise, né, pura e simples, e a partir de então serão 6 edições, pegando esse material que saiu publicado, acho que também em 2019, Crise nas Infinitas Terras Compendium, que são os tie-ins, né, justamente aquele material das revistas mensais, como eu falei, os editores, os escritores, roteiristas, tinham que relacionar os seus plots com a crise. Nem todos fizeram, não estão todos os tie-ins aqui, somente os mais relevantes, né? De alguma forma ou de outra. Personagem que apareceu na crise, você ficava muito curioso para saber como eles chegaram daquela forma e as consequências do que eles viram na crise, né? Porque era uma história dramática, apoteótica, heróis morreram, ressurgiram, legado, muita coisa aconteceu na crise, então você ficava muito curioso. E no Brasil, como eu falei, a Editora Abril não publicou a maioria dos tie-ins. Então vou falar um por um aqui, serão divididos cada capa dura desse em 2 encadernados da coleção de 14 volumes, né? Então só para passar aqui, não vai dar para mostrar, mas dá para comentar, né? Serão revistas com texto aqui, a revista DC Comics Present, né, que é o Super-Homem se encontrando com alguns personagens. Aqui ele se encontra com aqueles heróis esquecidos que aparecem para dar uma força pessoal da crise lá contra o Darkseid, né? O Homem-Animal, Mera, acho que era isso. Delfim, alguns personagens. E aqui o All-Star Squadron, que é uma curiosidade. A crise, ela era uma crise tanto multiversal quanto no tempo, né? Então você tinha personagens da pré-história, da Segunda Guerra Mundial, do futuro dos super-heróis, interagindo com a crise. O tempo ficou louco, então você podia fazer plots que atravessassem a história e esses heróis apareceram nas reuniões, né, do monitor. Então o All-Star Squadron, que era um título do Roy Thomas, que eu gosto muito, teve mais de 67 edições nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não foi publicado nenhum, mostravam os heróis na Segunda Guerra, né, que se juntavam à Sociedade da Justiça para fazer um grande batalhão num esforço de guerra contra Hitler, né. E também apareciam alguns heróis, como o de outras terras, né, como Shazam, os Combatentes da Liberdade. Então, assim, material muito bom, imperdível. Eu li esse material muitos anos depois. E o fator aqui importante é que talvez te deixe mais com vontade de ler esse material, né? São umas 10 edições do Comando Invencível, né? All-Star Squadron, escrito pelo Roy Thomas. Também tem do Firestorm, né? O Nuclear, era um personagem novo naquela época. Ele aparece lá no começo da crise, junto com o Pirata Psíquico, a Nevasca, a Águia Flamejante. Então as consequências dos eventos de crise aparecem na revista mensal dele aqui, que não foi publicado no Brasil. E já chegamos no Lanterna Verde, né? A tropa do Lanterna Verde estava... O Hal Jordan não estava atuando mais como Lanterna da Terra, estava o John Stewart, e por uma dissidência dos Guardiões do Universo, eles nomearam o Guy Garner, né? Aquele famoso Lanterna Verde rebelde, malcriado, surgiu nas páginas. Parte disso aqui foi publicado na revista Super Amigos, mas não tudo, né? Desenhado pelo Joe Staton, mas tinha relação direta, né? Esse surgimento de um novo Lanterna Verde e a divisão, né, dos Guardiões do Universo perante o perigo do Anti-Monitor, né? É isso, aqui acaba com a Lanterna Verde. A divisão desse material dentro da coleção é diferente, aqui é por ordem cronológica. Na coleção será por grupos, né? Primeiro tudo dos All-Star Squadron, depois de outros personagens, no final do Lanterna Verde dividido com outros. Então vai estar tudo agrupadinho. E aqui tem a linha do tempo, né, no final da história, em que momento da crise aconteceram essas histórias. Depois, né, volume 2, frisando, serão, cada encanado desse gerará 2 da coleção. Aqui, como eu falei, Batman, né, mostra algumas interligações, eu acho não tão importante, mas tem o Jason Todd, a primeira versão do Jason Todd durante a crise, DC Comics Present, né, a Supergirl versão bandana vermelha, que morre na crise, então tem muitas histórias dela aqui, né, anterior e depois da morte dela, mostrando a origem. O Monstro do Pântano, lembra que eu falei que alguns escritores quiseram desenvolver? O Alan Moore era um desses gênios, né, que resolveu desenvolver o plot dele, né, sem atrapalhar suas ideias, mas mostrando a importância do Monstro do Pântano se reunindo com outros magos para dar uma força dos heróis contra os demônios das sombras no final da Crise nas Infinitas Terras. Então aqui Alan Moore soube aproveitar.
Aqui tem os perdedores, né, que é aqueles heróis também da Primeira ou Segunda Guerra, que era o Companhia Moleza, o Tanque Mal Assombrado. Eles apareceram na crise, trocaram umas palavras, e aqui, quem quiser matar a curiosidade do que aconteceu com eles, tá nessa história. Acho que é só uma única edição, ou duas. Ah, aqui aquela historinha, né, que eu falei, encaixada cronologicamente, né, a história perdida, né, então eles encaixaram aqui retroativamente. Isso aqui é um retcon, ela não tá no período certo, mas dentro da crise ela se encaixa entre determinadas edições, né, os heróis se encontrando, a Liga da Justiça versão multiétnica, desenhada pelo Paul Ryan, então a arte não chama atenção. Mas é uma curiosidade de estar aqui. Eu entendo a necessidade disso. Só não é uma revista daquele período. E aqui várias edições da Corporação Infinito, que é um título que eu gostava muito. Era os filhos dos heróis da Sociedade da Justiça, né? Que tinham vida própria, desenhados pelo Todd McFarlane no seu começo de carreira, com uma diagramação bem bacana, né? Que ele mesmo confessa que usava a diagramação para disfarçar seus erros de anatomia, mas os uniformes eram muito vistosos. A Abril publicou, né, algumas histórias, principalmente o encontro deles com a versão decadente da Liga da Justiça, né, a versão Detroit. E depois do encontro deles, não mais. Né, não publicou mais histórias da Corporação Infinito. E com o final de crise, a Abril resolveu descontinuar as histórias deles, que eu acho um grande pecado, né. Então tem bastante edições, principalmente o Todd McFarlane já citado. Eu gosto muito desses heróis Jade, Manto Negro, o Jovem Homem-Hora, tudo mais. O casamento do Alan Scott, tudo mais. Adoro esse visual, adorava esses personagens quando eu li esses gibis do Super-Homem. Então, quem ficou com vontade de ler mais, tá aqui. Vai sair pela primeira vez no Brasil. Aliás, né, o grande mérito da coleção da Panini é justamente isso. Preencher essa lacuna, ainda que de maneira reduzida, personagens dos anos 80 que nunca foram publicados no Brasil. É um grande ajuste histórico, né? Vamos lá. Mais Corporação Infinita até o final. É isso. Ah, e Titãs. Titãs era publicado no Brasil, as histórias anteriores à crise deram uma acelerada, mas essas histórias que se passam durante a crise, elas são mostradas, né? Aliás, não se interrompeu os plots dele, né? O Asa Noturna vai conhecer lá pro planeta dela e deixa o pessoal aí se batendo na crise, que eu achei um grande desserviço dele como herói. Mas foi publicado no Brasil. Titãs, ok, fazia grande sucesso. Esse material não é inédito, né? Enfim, chegamos no volume 3, né? A última edição, antes do volume de extras. Compêndio número 3. Aqui mais histórias da Ametista, uma personagem mística, né, que apareceu. Era publicada no Brasil na época, ela apareceu na crise, o Senhor Destino foi ajudá-la e depois não soubemos o que aconteceu. Aqui você vai saber, né? Quem era fã da Ametista na época, não era meu caso. E uma intersecção de dois personagens, de duas revistas. O Omega Man, um grupo de tipo Guardiões da Galáxia, e o Demônio Azul. Um vai parar no planeta do outro e não sabemos mais o que aconteceu dele durante a história da crise. E aqui vai mostrar as edições das consequências dessa mudança de ares do Demônio Azul, né? Não era um personagem com muito apelo, então entenda a decisão da Abril de pular essas histórias. Não faz falta, mas aqui, para matar a curiosidade, vale a pena, porque o escritor resolveu fazer. Ah, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é um caso bem curioso, né? A revista ia mal de vendas, né? Então já estava decidido que ela ia renascer, né? Então a versão antiga dela tem uma história que deveria ser um fim digno, mas um escritor muito fraco não soube desenvolver a despedida da Mulher Maravilha, que ela morreu no confronto com a crise, e depois ela voltou renascida do barro, né? Só que tem uma ligaçãozinha com crise, onde o Antimonitor, o inimigo da maxi-série, faz um acordo de não interferência com os deuses do Olimpo, então tem uma ligaçãozinha, mas foi muito mal executado esses momentos finais da Mulher Maravilha, e talvez frustre alguns fãs, né? Somente os fãs da Mulher Maravilha. Poderia ter sido feito tipo algo do mesmo nível do Para o Homem que Tem Tudo, do Alan Moore, né? Aliás, não tá aqui, né, nessa edição. Mais Monstro do Pântano, né? Mostrando aí algumas intrigações do Monstro do Pântano com alguns heróis como Batman.
E ele aparecendo no dia que ele apareceu no satélite do monitor. Então o Alan Moore é o único que desenvolveu realmente algo muito interessante, além do Roy Thomas nos títulos da Corporação Infinita All Star Squadron. Importante, Legião dos Super-Heróis. Com a morte da Supermoça, ela era um membro da Legião, então aqui mostra as consequências, né, a reação dos heróis, né, o Brainiac 5 era apaixonadinho por ela, então tem total relevância essas histórias. A Legião era publicada picado aqui na época, eu não lembro se isso aqui foi publicado, eu acho que não, né, precisava conferir, mas esses personagens aqui realmente não apareceram. Talvez uma página ou outra, a Abril tinha mania de publicar trecho. Histórias do Super-Homem, né, não sei a relevância disso aqui. Mostra o Lex Luthor e por aí vai. Realmente não sei a relevância dessas histórias do Super-Homem aqui, acontecendo justamente no período da crise. Talvez tenha um retconzinho aqui do Supergirl também. Se eu não me engano, tá no final aqui. A arte do Curt Swan, né? Datada pra caramba. Apareceu o Superboy Prime, né? Ele aparece na crise, você não sabe de onde ele vem. Aqui na DC Comics Present, você conhece a origem do personagem e sabe por que ele apareceu lá pra ajudar o Super-Homem. Ó, aqui as consequências da morte da Supergirl. Mal executado também, né? Pra mim, tava suficiente a história de despedida do Alan Moore, mas tinha alguns meses de ato, então foram preenchendo. Aqui, a edição anual de crise, a edição anual da Liga da Justiça número 3, aonde com a destruição parcial do satélite da Liga, eles resolveram tirar os escombros do espaço, colocar na Terra e seguir adiante com os membros remanescentes da Liga que estavam realmente comprometidos com a equipe, né? Isso aqui foi os dias finais. Essa história específica não foi publicada no Brasil, porém, as histórias finais da Liga foi antes dele ser reiniciado na fase da Liguinha. Então, essa edição específica não, mas outras histórias da Liga sim. Mais histórias aqui do Super-Homem, né? Contando um pouquinho do passado da Supergirl, para matar a saudade. Como eu falo, preencheram espaço aí com histórias meio antiquadas, que não era mais o estilo do personagem. Aqui uma história nada a ver, o Rastejante. Não vejo tanta relevância, talvez se eu ler com calma, mas a arte do Kit Giffen esquisitinha não me atraiu na época e vou passar batido. Última história, durante a crise, né, ou pós-crise, acho que é durante mesmo. Quando o Super-Homem, precursor, a Lady Quark para personagens que foram utilizados na crise e depois ficaram sobrando, né? Alguns deles apareceram depois da crise, aí depois foram engavetados de vez, né? Mas mostra aqui, ó, a história dele é durante a crise, né? Eles aqui no satélite do monitor, então mostra algumas situações mal resolvidas que não foram desenvolvidas na minissérie principal, e aqui eles mostram algumas sequelas. Aqui a relação de capas, né, da publicação, onde se passa cada história, cronologicamente, matando a curiosidade dos fãs. Então é isso, galera. Esse é o material total do box de 40 anos de Crise nas Infinitas Terras. Espero que eu tenha sido útil, espero que você tenha matado a curiosidade. Agora, se o material vale a pena ou não, só depende de vocês, né? Pondere a questão de preço, a questão de ser dividido, a questão de ser assinatura, como eu falei, é algo temerário, mas se não tiver solução, né? A questão do box é importante para quem é colecionador. E quem é leitor novo, recomendo que tem diversas versões, muito mais baratas ainda disponíveis, né? A coleção Grandes Eventos DC, até pouco tempo atrás, era fácil de achar. Então não entre em desespero para conseguir essa versão. Isso é material para colecionador. Eu mesmo sou colecionador, queria essa versão gringa e estou ponderando muito para ver se eu assino ou não essa coleção. Mas as informações estão dadas. Espero que eu tenha sido útil. Obrigado. Comentem aí se gostaram do formato de vídeo, né? Voltando às origens, mais longos, mais caprichados. Espero que seja o vídeo mais completo sobre esse box. E compartilhem, né? Pessoal que tem curiosidade de saber. E que vocês preferem que eu volte ao Instagram com vídeos de brinquedos, de bonecos, ou continue falando de quadrinhos de forma mais detalhada. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado, joinha, joinha, e até o próximo vídeo. Valeu!